Meu nome é Fátima, tenho 73 anos, e o que vou contar agora vai fazer vocês entenderem por que até hoje não consigo sentir cheiro de café sem vomitar. Essa história não é para quem quer dormir tranquilo depois, não é para quem acha que conhece o significado da palavra maldade. Mas se vocês tiverem coragem de me acompanhar até o fim, talvez consigam salvar uma criança que está passando pelo mesmo inferno que eu vivi durante 9 anos dentro da minha própria casa. Eu nasci em 1951, numa casinha simples no bairro de Casa Amarela, em Recife, filha de Dona Maria José, costureira, e de João Batista, pedreiro que morreu quando eu tinha apenas 3 anos num acidente de obra. Minha mãe ficou viúva muito nova, com uma criança pequena para criar e nenhum dinheiro guardado. Era uma mulher bonita, de 22 anos, cabelo castanho comprido e olhos verdes que brilhavam quando ela sorria. Vivíamos numa luta danada para sobreviver. Minha mãe costurava dia e noite, bordava, toalha de mesa para as madames ricas, remendava roupa velha, fazia qualquer serviço que aparecesse. Eu ajudava como podia, enrolando linha, separando botão, brincando quietinha num canto para não atrapalhar o trabalho dela. Éramos pobres, mas éramos felizes. Ela me cantava para dormir, me contava história, me abraçava forte quando eu tinha pesadelo. Foi assim que vivemos durante 2 anos, só nós duas contra o mundo, até que em 1956, quando eu tinha 5 anos, apareceu na nossa vida o homem que ia transformar nossa casa num inferno na terra. Ele se chamava Amaro da Silva, tinha 40 anos, era mecânico de oficina, homem grande, forte, com bigode grosso e mãos enormes que sempre estavam sujas de graxa. Quem tá me ouvindo agora já pode ir se inscrevendo no canal, porque essa história que vou contar precisa ser conhecida por milhares de pessoas. Quando vocês se inscrevem, vocês não estão só me dando força para falar, estão ajudando outras mulheres a terem coragem de quebrar o silêncio também. Todo mês eu escolho os inscritos que mais comentam e interagem de verdade aqui. E mando presentinhos especiais, mas só para quem escreve com o coração, para quem tem coragem de dividir suas próprias dores. Amaro começou a aparecer na nossa casa como amigo, como homem prestativo que queria ajudar uma viúva necessitada. Trazia comida, consertava as coisas quebradas, pagava algumas contas atrasadas. Minha mãe ficou agradecida, depois carinhosa, depois apaixonada. Fátima, ela me dizia, o Amaro é um homem bom, vai cuidar da gente, vai ser como um pai para você. No começo, ele realmente parecia homem decente. Me trazia brinquedo, doce, me levava para passear na praça, mas sempre tinha alguma coisa estranha no jeito que ele me olhava. Sempre tinha um sorriso que não chegava nos olhos. Sempre tinha uma mão que ficava tempo demais no meu ombro quando ele me cumprimentava. Em dezembro de 1956, eles se casaram numa cerimônia simples na igreja do bairro. Amaro se mudou para nossa casa, e de uma hora para outra tudo mudou. Ele passou a mandar em tudo, a controlar cada centavo que entrava, a decidir o que minha mãe podia ou não fazer. Agora sou eu quem manda nessa casa, ele disse no primeiro dia como marido. E todo mundo aqui vai me obedecer. As primeiras violências começaram sutis. Um beliscão quando minha mãe não estava olhando, um puxão de cabelo quando eu fazia alguma coisa que ele não gostava, um empurrão sem querer que me derrubava no chão. Foi acidente, ele dizia quando minha mãe perguntava por que eu estava chorando. Menina chorona, qualquer coisa já vem com lágrima no olho. Mas foi na noite do meu 5º aniversário que aconteceu a primeira coisa que não podia ser explicada como acidente. Minha mãe tinha saído para entregar um bordado que tinha terminado, e Amaro ficou cuidando de mim. Ele me chamou para o quarto, disse que tinha um presente especial para me dar. Fátima, ele disse, me sentando na cama dele e da minha mãe. Você já tá uma mocinha, né? Já tá na hora de aprender certas coisas que mulher precisa saber. Eu não entendia o que ele queria dizer, mas sentia que alguma coisa estava muito errada. O jeito que ele falava, o jeito que me olhava, o jeito que as mãos dele tremiam. Foi aí que ele começou a me tocar em lugares que ninguém nunca tinha tocado, me explicando que aquilo era normal entre família, que era segredo nosso, que se eu contasse para minha mãe, ela ia ficar muito triste e talvez fosse embora e me deixasse sozinha com ele. Seu pai verdadeiro te abandonou. Ele sussurrou no meu ouvido.
Sua mãe pode te abandonar também, se você não for uma menina obediente. Mas eu nunca vou te abandonar. Eu vou cuidar de você para sempre. E fez comigo coisas que uma criança de 5 anos nem devia saber que existia. Quando minha mãe chegou em casa, me encontrou chorando no meu quarto. "O que foi, minha filha?" ela perguntou. Preocupada, olhei para ela, depois para Amaro, parado na porta com aquele sorriso falso, e as palavras emperraram na minha garganta. "Só tá com dor de barriga", ele disse antes que eu pudesse falar. "Deve ter comido alguma coisa que fez mal." Minha mãe me deu chá de erva cidreira e me colocou para dormir, sem saber que a dor que eu sentia não era na barriga, era na alma, e que aquela tinha sido apenas a primeira noite de um calvário que ia durar 9 anos. Nos dias que se seguiram, Amaro estabeleceu as regras da casa. Minha mãe trabalhava de manhã até de noite, e quando ela saía, eu ficava sozinha com ele. "Agora você vai aprender a ser mulherzinha", ele dizia. "Vai aprender a fazer as coisas que deixam o homem feliz." Cada dia, ele inventava uma nova tortura. Me obrigava a ficar sem roupa na frente dele, enquanto ele me examinava para ver se eu estava crescendo direito. Me fazia sentar no colo dele, enquanto ele me tocava, e me explicava que aquilo era carinho de padrasto. Me ensinava a tocar nele também, dizendo que se eu não fizesse direito, ele ia bater na minha mãe. "Sua mãe é muito fraquinha", ele dizia. "Se ela descobrir que você não está sendo obediente, o desgosto pode matar ela. Você quer ser responsável pela morte da sua própria mãe?" Eu era muito pequena para entender que aquilo era manipulação. Só sabia que não queria que nada acontecesse com ela. Os meses foram passando e Amaro foi ficando mais ousado, mais violento, mais exigente. Quando eu completei 6 anos, ele disse que eu já estava madura o suficiente para coisas mais sérias. Foi numa tarde de sábado, quando minha mãe tinha ido ao mercado, que ele me levou para o quarto e fez comigo a coisa mais terrível que um homem pode fazer com uma criança. A dor foi indescritível, como se ele tivesse me rasgado por dentro com uma faca. Gritei tanto que ele teve que tapar minha boca com a mão para os vizinhos não escutarem. "Se você gritar de novo", ele disse, "eu vou dizer para sua mãe que você que me seduziu, que você que quis fazer essas coisas. Quem ela vai acreditar? Em mim, que sustento essa casa, ou numa pirralha mentirosa?" Quando minha mãe chegou do mercado, me encontrou deitada na cama, pálida, tremendo. "Fátima tá doente", Amaro disse. "Acho que tá com febre. Melhor deixar ela descansar." Minha mãe colocou a mão na minha testa, me deu remédio, ficou preocupada. Mas não percebeu o sangue na minha calcinha. Não percebeu o terror nos meus olhos. Não percebeu que a filha dela tinha acabado de ser destroçada pelo próprio padrasto. E foi assim que começou o inferno que eu ia viver até os 14 anos de idade. Um inferno onde o monstro morava dentro da minha própria casa, onde minha mãe dormia todas as noites ao lado do homem que me estuprava toda tarde, onde eu não podia confiar em ninguém, porque o próprio homem que devia me proteger era quem mais me machucava. Conhecia de cor. De manhã, Amaro saía para trabalhar na oficina e eu tinha algumas horas de paz com minha mãe. Ela me penteava, me dava café, conversava comigo sobre as coisas simples da vida. Nesses momentos, eu quase conseguia esquecer o horror e fingir que era uma criança normal numa família normal. Mas quando meio-dia se aproximava e minha mãe se arrumava para sair para entregar costuras ou buscar serviço, meu coração começava a bater descompassado. "Eu volto antes do escurecer", ela sempre dizia, me beijando na testa. "O Amaro cuida de você." E eu ficava ali parada, vendo ela se afastar, sabendo que as próximas horas seriam de puro terror. Amaro chegava do trabalho sempre no mesmo horário, 1h30 da tarde. Eu escutava o barulho da chave na fechadura e já sentia o estômago embrulhar. Ele entrava, tomava banho, almoçava e depois me chamava. "Fátima, vem cá. É hora da nossa brincadeira especial." Não era brincadeira. Era violência. Era dor. Era humilhação. Mas ele sempre usava essas palavras doces para disfarçar a maldade. "Isso é normal entre família." Ele repetia enquanto me machucava. "Todas as meninas fazem isso com o padrasto. Você não quer ser diferente das outras, quer?" Eu tinha 6 anos e não sabia que aquilo não era normal. Não tinha com quem comparar. Não tinha ninguém para me explicar que homem adulto não deve tocar criança daquele jeito. Só sabia que doía,
que me dava nojo, que me fazia sentir suja por dentro e por fora. Quando minha mãe voltava para casa, Amaro virava outro homem, carinhoso, atencioso, preocupado. Como foi o dia de vocês? Ela perguntava. Tudo bem, ele respondia. A Fátima é uma menina muito obediente. Não deu trabalho nenhum. E me olhava com aqueles olhos que diziam claramente: se você abrir a boca, eu acabo com você e com sua mãe. As ameaças dele eram constantes e elaboradas. Se você contar alguma coisa, ele dizia, eu vou dizer que você está mentindo, que você que me provocou. E depois eu vou bater tanto na sua mãe que ela vai parar no hospital. Ou talvez eu mate ela e diga que foi acidente. Quem vai acreditar numa criança mentirosa contra um homem trabalhador como eu? Eu acreditava em cada palavra. Aos 6 anos, Amaro era o homem mais poderoso do mundo para mim. Ele sustentava nossa casa, minha mãe dependia dele, todo mundo no bairro o respeitava. Como uma menina pequena como eu podia enfrentar um gigante como ele? Os meses foram passando, e a violência foi escalando. Amaro não se contentava mais com as brincadeiras de sempre. Começou a inventar novos jogos, novas formas de me humilhar. Me obrigava a ficar sem roupa enquanto ele me fotografava com uma máquina velha que tinha comprado. É para guardar recordação de como você está crescendo, ele dizia. Me fazia desfilar pela casa como se eu fosse um bicho de circo. Me obrigava a repetir palavras sujas que eu nem entendia o significado. Me forçava a fazer coisas com ele que me deixavam com vontade de morrer. Você está aprendendo a ser mulher, ele dizia. Quando crescer, vai agradecer por eu ter te ensinado. Quando completei 7 anos, minha mãe quis fazer uma festinha para mim. Comprou um bolinho na padaria, me deu um vestidinho novo que tinha costurado, convidou 2 vizinhas com os filhos pequenos. Era para ser um dia feliz, mas Amaro transformou até aquilo em tortura. Durante a festa, ele ficava me olhando de um jeito estranho, fazendo gestos que só eu entendia. Quando as visitas foram embora e minha mãe foi lavar a louça, ele me chamou no quarto. Parabéns, Fátima, ele disse. Agora você já está grandinha o suficiente para presentes especiais. E me deu o pior presente que uma criança pode receber. Mais violência, mais dor, mais humilhação. A escola começou a notar que alguma coisa estava errada comigo. Eu era uma aluna quieta demais, assustada demais, que se encolhia quando qualquer adulto se aproximava. A professora, Dona Conceição, era uma senhora bondosa que várias vezes tentou conversar comigo. Fátima, ela dizia, você parece sempre triste. Acontece alguma coisa em casa? Eu olhava para ela com vontade desesperada de contar tudo, mas as palavras não saíam. Como explicar para uma professora que meu padrasto me machucava de formas que eu nem sabia nomear? Como dizer coisas que eu nem entendia direito? Amaro tinha me preparado para essas situações. Se alguém perguntar alguma coisa sobre nossa casa, ele me instruía. Você diz que somos uma família muito feliz, que eu cuido bem de você e da sua mãe. Se você disser qualquer coisa diferente, eu vou saber, e você vai se arrepender. Ele tinha espiões em todo lugar, ou pelo menos eu acreditava que tinha. Qualquer adulto que falasse comigo podia estar trabalhando para ele. Qualquer pergunta podia ser uma armadilha. O medo tinha tomado conta de mim de tal forma que eu vivia numa paranoia constante. As noites eram outra tortura. Minha cama ficava no mesmo quarto que a deles, separada apenas por um biombo de madeira. Eu escutava tudo o que acontecia entre eles. Escutava minha mãe gemendo de prazer com o mesmo homem que me fazia gemer de dor. Era uma confusão terrível na minha cabecinha de criança. Por que minha mãe gosta das mesmas coisas que ele faz comigo e que me machucam tanto? Eu me perguntava. Será que quando eu crescer também vou gostar? Será que tem alguma coisa errada comigo por não gostar agora? Eram pensamentos que uma criança de 7 anos não devia ter, mas que me torturavam todas as noites. Amaro começou a ficar mais descuidado, mais confiante. Às vezes fazia coisas comigo mesmo quando minha mãe estava em casa, no banheiro ou na cozinha. Uma vez, enquanto ela cozinhava, ele me chamou para pegar uma ferramenta no quarto e me tocou rapidamente antes que ela percebesse. Tá vendo como é fácil? Ele sussurrou. Sua mãe não suspeita de nada. Era verdade. Minha mãe não suspeitava de nada porque confiava nele completamente. Para ela, Amaro era o marido perfeito. Trabalhador, não bebia, não saía de casa, ajudava com as despesas.
Que sorte a nossa, Fátima, ela dizia, ter um homem tão bom cuidando da gente. Eu olhava para ela e sentia uma raiva misturada com pena. Raiva porque ela não percebia o que estava acontecendo bem debaixo do nariz dela. Pena porque eu sabia que se ela descobrisse, ia sofrer tanto quanto eu. E medo, muito medo de que se ela soubesse, Amaro cumprisse suas ameaças e machucasse ela também. Quando completei 8 anos, Amaro decidiu que eu estava pronta para coisas mais avançadas. Começou a me levar para outros lugares da casa, a inventar novas posições, novas formas de violência. A dor física era terrível, mas a dor emocional era ainda pior. A sensação de estar suja, quebrada, de que nunca mais ia ser uma menina normal. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos constantes. Acordava gritando no meio da noite e minha mãe vinha me consolar. O que foi, minha filha? Sonhou com o quê? Não lembro. Eu sempre respondia, porque como explicar que sonhava com o próprio padrasto me machucando? Como contar que o pesadelo não era só no sono, mas na vida real, todos os dias? Deve ser coisa da idade, Amaro dizia, fingindo preocupação. Criança sempre tem pesadelo mesmo. Passa logo. E olhava para mim com aquele sorriso que dizia: pode gritar a noite toda que ninguém vai descobrir nosso segredo. Ele estava certo. Ninguém descobria, ninguém suspeitava, ninguém me salvava. Eu estava sozinha com meu terror, sozinha com minha dor, sozinha numa casa cheia de gente que não via que uma criança estava sendo destroçada todos os dias bem na frente deles. E o pior de tudo é que eu estava começando a achar que aquilo era normal, que todas as meninas passavam por isso, que eu não tinha direito de reclamar. Amaro estava conseguindo o que queria. Estava me quebrando por completo, transformando uma criança inocente numa vítima silenciosa que aceitava qualquer violência sem questionar. Vai ter que passar mais tempo na cama, vai precisar de mais cuidado. Isso quer dizer que você e eu vamos ter muito mais tempo juntos. O sorriso dele me fez sentir um frio na barriga que não tinha nada a ver com o vento. Minha mãe, grávida, ficou ainda mais dependente dele. Enjoava muito. Tinha que ficar deitada a maior parte do dia. Precisava de ajuda para tudo. Que bom que eu tenho você para cuidar da Fátima, ela dizia para Amaro. Não sei o que seria de nós sem você. Se ela soubesse que estava entregando a filha nas mãos de um demônio. Com minha mãe de repouso, Amaro tinha campo livre para fazer comigo o que quisesse, quando quisesse. Não precisava mais esperar ela sair para trabalhar. Bastava ela adormecer à tarde, coisa que acontecia quase todo dia por causa do cansaço da gravidez, e ele já me chamava para o nosso tempo especial. Foi nessa época que ele começou a me levar para outros lugares da casa. Para o porão escuro, onde guardávamos as coisas, velhas. Para o quintal nos fundos quando estava chovendo e ninguém podia nos ver da rua. Para a oficina dele nos fins de semana, quando não tinha movimento. Cada lugar novo era uma nova forma de terror. Tua mãe tá muito frágil agora, ele sempre lembrava. Se ela descobrir nossas brincadeiras e ficar nervosa, pode perder o bebê. Você quer ser responsável pela morte do seu irmãozinho? Era a chantagem perfeita. Eu já me sentia culpada por tudo que acontecia. Agora, tinha mais uma vida para proteger com meu silêncio. A violência foi escalando de formas que nem quero lembrar em detalhes. Amaro começou a usar objetos, a inventar novas formas de me machucar, a filmar tudo com uma câmera que tinha conseguido emprestada. É para mostrar para outros homens como você está crescendo bonita, ele dizia. Tem muito homem que gosta de ver menina nova aprendendo. A ideia de que outros homens viam aquelas imagens me deixava doente. Onde quer que eu fosse, imaginava que qualquer homem adulto podia ter me visto nua, sofrendo, sendo humilhada. A paranoia tomou conta de mim de tal forma que eu não conseguia olhar para homem nenhum sem sentir pânico. Na escola, meu comportamento mudou drasticamente. Parei de falar completamente, parei de brincar com as outras crianças, passava o recreio inteiro sentada num canto chorando baixinho. As professoras começaram a se preocupar seriamente comigo. Fátima precisa de ajuda psicológica, Dona Conceição disse para minha mãe, numa reunião. Ela não é mais a mesma criança. Está muito retraída, muito assustada, parece estar sofrendo algum trauma. Minha mãe, grávida e cansada, não deu muita importância. Deve ser ciúmes do bebê que vem vindo, ela disse. Passa logo.
Amaro estava presente na reunião e concordou com minha mãe. É isso mesmo. Fátima tá com medo de ser substituída pelo irmãozinho. Coisa normal de criança. Em casa ela é alegre, brinca normal. Mais uma mentira que todo mundo acreditou, porque quem ia desconfiar de um padrasto tão dedicado? Foi nessa época que aconteceu a coisa mais terrível de todas. Uma tarde, quando minha mãe estava dormindo profundamente, Amaro me levou para o quarto e me disse que tinha uma surpresa especial. Convidou um amigo dele, um homem chamado Severino, para conhecer a enteada. Severino também gosta de meninas novas, Amaro explicou, como se estivesse falando do tempo. Ele vai ser gentil com você, igual eu sou, e depois você vai ter 2 homens para te proteger em vez de um só. A ideia de ter que aguentar 2 monstros em vez de um me fez desmaiar de puro terror. Quando acordei, estava numa dor terrível, sangrando, com a roupa rasgada. Os 2 homens estavam se vestindo e rindo como se tivessem acabado de fazer alguma coisa divertida. Ela é novinha mesmo, Severino disse. Valeu a pena vir aqui. E saiu como se nada tivesse acontecido. Agora você conhece mais gente da nossa família especial. Amaro me disse depois. Severino vai vir aqui toda semana. E se você for obediente, talvez eu traga outros amigos também. Você vai aprender muita coisa nova. Era a confirmação dos meus piores pesadelos. Ele estava me transformando numa mercadoria para dividir com outros homens. Naquela noite, tentei me matar pela primeira vez. Peguei uma faca da cozinha e tentei cortar os pulsos, mas era pequena demais e não sabia como fazer direito. Amaro me encontrou no banheiro, sangrando pouco, mais assustada que machucada. O que é isso, Fátima? Ele perguntou, tirando a faca da minha mão. Contei tudo o que estava sentindo, a vontade de morrer, o desespero, a dor. Esperava que ele tivesse pena, que parasse com tudo, mas ele só riu. Morrer é coisa de fraco, ele disse. E você não é fraca. Você é especial. Por isso eu escolhi você. E então ele me deu o castigo mais cruel de todos. Me levou para o porão, me amarrou numa cadeira velha e me deixou lá sozinha no escuro por 3 dias. Só me dava água e um pedaço de pão de manhã e de noite. É para você aprender a valorizar a vida, ele dizia. E para não tentar mais bobagem. Minha mãe perguntou onde eu estava. Tá doente, com febre alta, ele mentiu. O médico disse para deixar ela isolada para não passar para o bebê. Minha mãe, preocupada com a gravidez, aceitou a explicação e nem quis me ver para não se contaminar. Quando ele finalmente me soltou, eu estava quebrada de vez. 3 dias no escuro, sozinha, com medo, fome e sede me fizeram entender que não tinha escapatória, que não ia conseguir morrer, não ia conseguir fugir, não ia conseguir contar para ninguém, que minha vida ia ser aquele inferno para sempre. Aprendeu a lição? Ele perguntou quando me levou de volta para o quarto. Balancei a cabeça que sim, porque não tinha mais força para resistir. Ótimo, amanhã o Severino vem de novo e você vai ser uma menina muito educada com ele. E na semana que vem eu vou trazer outro amigo. Você vai gostar, ele é ainda mais carinhoso que nós. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto, entendi que tinha perdido a guerra, que Amaro tinha vencido, que tinha me transformado exatamente no que ele queria, numa boneca quebrada que ele podia usar e emprestar para os amigos sempre que quisesse. Minha mãe, na cama ao lado, dormia o sono pesado da gravidez, sonhando talvez com o filho que estava gerando, sem saber que a filha que já tinha estava morrendo aos poucos bem do lado dela. O bebê na barriga dela ia nascer numa casa onde um monstro mandava, numa família onde uma criança era torturada todos os dias. E eu comecei a rezar, não para ser salva, porque já não acreditava mais que isso fosse possível, mas para que meu irmãozinho nascesse menino. Porque se nascesse menina, eu sabia exatamente qual seria o destino dela, e eu não suportaria ver outra criança passar pelo que eu estava passando. Com 10 anos, foi um parto difícil, e minha mãe teve que ficar internada 1 semana no hospital. Vou ficar sozinho com a Fátima, Amaro disse para os médicos, fazendo cara de padrasto preocupado. Vou cuidar bem dela até a esposa voltar. Se eles soubessem o que significava cuidar bem na linguagem dele, aquela semana foi um dos infernos mais intensos da minha vida. Sem minha mãe por perto, sem vizinhos perguntando por ela, sem ninguém para testemunhar,
Amaro teve liberdade total para fazer comigo o que quisesse. Trouxe os amigos dele todos os dias. Transformou nossa casa numa espécie de bordel privado onde eu era a única funcionária. Agora você vai trabalhar de verdade, ele disse no primeiro dia. Sua mãe está gastando dinheiro no hospital, o bebê vai dar muito gasto e você precisa ajudar a família. Os homens pagam bem para brincar com menina nova como você. E foi assim que descobri que ele não estava só me violentando por prazer. Estava ganhando dinheiro com isso. Severino voltou. Trouxe outros 2 homens e todos fizeram comigo coisas que nem quero lembrar. Eu chorava, implorava para pararem, mas eles só riam e diziam que eu ia acostumar, que todas as meninas resistiam no começo. Sua sorte é ter um padrasto que te ensina desde pequena, um deles disse. Muitas meninas só aprendem quando já são grandes e doem muito mais. Quando minha mãe voltou do hospital com João nos braços, eu estava irreconhecível, magra, pálida, com olheiras fundas, machucada por dentro e por fora. Fátima emagreceu, ela comentou preocupada. Tava doente, Amaro explicou. Gripe forte, não quis comer direito, mas já tá melhorando. O bebê mudou a dinâmica da casa, mas não da forma que eu esperava. Minha mãe agora vivia para João, passava o dia inteiro cuidando dele, e tinha ainda menos tempo e atenção para mim. Fátima já tá graninha, ela dizia. Pode se cuidar sozinha. O bebê que precisa de mais atenção agora. Amaro aproveitou essa nova situação para intensificar os abusos. Sua mãe está ocupada com o bebê, ele dizia. Então você vai ter que me ajudar mais ainda. Vamos receber visitas todo dia agora. E foi o que aconteceu. Nossa casa virou ponto de encontro de homens nojentos que pagavam para violentar uma criança de 10 anos. Os clientes de Amaro vinham de toda a parte da cidade. Tinha comerciante, funcionário público, até um homem que dizia ser professor. Todos tinham a mesma coisa em comum. O ponto de prazer doentio de machucar crianças. Ela é bem novinha. Amaro sempre fazia questão de destacar. E bem obediente. Não dá trabalho nenhum. Foi nessa época que conheci a pessoa que ia mudar minha vida para sempre. Uma vizinha chamada Dona Lourdes, mulher de uns 50 anos, viúva, que morava sozinha na casa ao lado da nossa. Ela era parteira, dessas que ajudavam as mulheres a ter filho em casa, e tinha vindo ajudar minha mãe nos primeiros dias com o bebê. Dona Lourdes tinha um olhar diferente, mais atento, que percebia coisas que os outros não viam. Desde a primeira vez que me viu, notou que alguma coisa estava errada. Essa menina está muito magra, ela comentou com minha mãe, e muito quieta para uma idade. Não é normal criança de 10 anos ficar assim tristonha. Ah, Fátima sempre foi assim mesmo, minha mãe respondeu, embalando João. Criança tímida, sabe como é, e agora tá com ciúmes do irmãozinho. Dona Lourdes não pareceu convencida, mas não disse mais nada naquele momento. Só continuou me observando com aqueles olhos que pareciam enxergar através de mim. Amaro não gostou da presença de Dona Lourdes na nossa casa. Essa velha metida vem aqui toda hora, ele reclamou. Fica olhando tudo, perguntando demais. Não gosto de gente curiosa, mas não podia impedir as visitas dela porque minha mãe precisava da ajuda com o bebê. Uma tarde, quando Amaro estava no quarto com João dormindo e minha mãe tinha saído rapidinho na farmácia, Dona Lourdes me encontrou sozinha na cozinha. Eu estava lavando louça, chorando baixinho, porque sabia que assim que ela fosse embora, Amaro ia me chamar para mais uma brincadeira. Fátima, ela disse, se aproximando devagar, você pode confiar em mim. Se alguma coisa tá te machucando, você pode me contar. Olhei para ela e pela primeira vez em 5 anos, senti que talvez houvesse alguém no mundo que pudesse me ajudar. Mas as palavras não saíam. Como contar uma coisa tão terrível? Seu padrasto te machuca? Ela perguntou diretamente baixinho. Meu corpo inteiro tremeu. Como ela sabia? Como tinha descoberto? Não precisa falar, ela continuou. Só balança a cabeça. Ele te toca em lugares que não devia? Balancei que sim, e foi como se uma represa tivesse se rompido. Desde quando? Ela perguntou. Desde os 5 anos, consegui sussurrar. Dona Lourdes fechou os olhos como se tivesse levado um soco. Outros homens também? Ela continuou. Sim, respondi. Ele traz os amigos dele. A cara dela ficou branca de raiva. Escuta bem, Fátima, ela disse, segurando minhas mãos.
Isso que ele faz com você é crime, é errado, é pecado e não é culpa sua. Nada disso é culpa sua, você entende? Eu não entendia, porque durante 5 anos tinha escutado que era normal, que era culpa minha, que eu provocava. Sua mãe sabe? Ela perguntou. Não, respondi. Ele disse que se eu contar, ele mata ela e o bebê. Ele mentiu para você, Dona Lourdes disse. Homem, que faz isso sempre mente, sempre ameaça. Mas eu vou te ajudar a contar para sua mãe e vamos parar essa maldade. Naquele momento, Amaro entrou na cozinha. Dona Lourdes ainda está aqui? Ele disse com falsa cordialidade. Já estava indo, ela respondeu, mas não tirou os olhos de cima dele. Era como se 2 inimigos tivessem se reconhecido. Fátima, lembra do que conversamos, ela me disse antes de sair. Quando Dona Lourdes foi embora, Amaro me agarrou pelo braço com força. O que? Aquela velha estava perguntando para você? Ele disse, apertando até doer. Nada, menti. Só perguntou se eu estava ajudando com o bebê. Se eu descobrir que você falou alguma coisa para ela, ele ameaçou. Você vai conhecer um tipo de dor que ainda não conhece. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Pela primeira vez, alguém tinha me dito que aquilo era errado, que não era normal, que não era culpa minha. Dona Lourdes tinha plantado uma sementinha de esperança no meu coração. E por mais que Amaro tentasse me intimidar, aquela semente estava crescendo. Nos dias seguintes, Dona Lourdes voltou várias vezes à nossa casa. Sempre arrumava uma desculpa. Ver como João estava crescendo, trazer alguma coisa para minha mãe, ajudar com os afazeres domésticos. Mas eu sabia que ela estava me vigiando, me protegendo, planejando alguma coisa. Uma manhã, quando Amaro saiu para trabalhar, ela chegou com uma proposta. Fátima, você tem coragem de contar tudo para sua mãe? Eu fico do seu lado, eu confirmo tudo o que você disser. Senti o coração disparar. Ele disse que ia matar ela e o João, respondi. Ele não vai matar ninguém, ela garantiu. Homem covarde que mexe com criança não tem coragem de enfrentar mulher adulta. E se ela não acreditar em mim? Perguntei. Ela vai acreditar, Dona Lourdes prometeu, porque eu vou estar lá para confirmar que estou vendo as marcas no seu corpo há semanas. E porque mãe sempre sabe quando o filho está sofrendo, mesmo que não queira admitir. Marcamos para aquela tarde, quando Amaro voltasse do trabalho. Dona Lourdes ia estar presente, ia me dar força, ia ajudar a contar tudo. Pela primeira vez em 5 anos, eu ia quebrar o silêncio. Ia arriscar tudo numa única jogada. Ou me salvava, ou morria tentando. Você é muito corajosa, Fátima, Dona Lourdes me disse. Mais corajosa que muita mulher adulta que conheci. E hoje, essa coragem vai te libertar. Passei o dia inteiro ensaiando as palavras, imaginando a reação da minha mãe, rezando para que tudo desse certo. Quando chegou a hora, meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar. Dona Lourdes chegou, minha mãe estava na sala com João e Amaro tinha acabado de chegar do trabalho. Era agora ou nunca. Era a minha única chance de escapar daquele inferno. Dona Maria, Dona Lourdes começou, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa muito séria. É sobre a Fátima. Amaro se tensionou imediatamente. Que tem a Fátima? Ele perguntou, tentando controlar a situação. Deixa ela falar, minha mãe disse, embalando João. Sua filha está sendo violentada. Dona Lourdes disse sem rodeios. Há anos. E o responsável está aqui nesta sala. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe olhou para mim, depois para Amaro, depois para Dona Lourdes, tentando processar aquela informação. Que história é essa? Amaro disse, fingindo indignação. Essa mulher tá louca, Maria. Tá inventando calúnia contra mim. Não estou inventando nada, Dona Lourdes replicou. Fátima, conta para sua mãe o que esse homem faz com você. Era o momento da verdade. 5 anos de silêncio, 5 anos de terror, 5 anos de dor concentrados naquele instante. Olhei para minha mãe, que me olhava com os olhos arregalados, esperando. Olhei para Amaro, que me fuzilava com o olhar, ameaçando. E então, finalmente, abri a boca e comecei a falar. 5 anos, o Amaro. Ele me toca em lugares que não devia. Ele faz coisas comigo que doem muito. As palavras saíam aos pedaços, cortadas pelo choro, mas eu continuei. Ele disse que se eu contasse, ia matar a senhora e o João. Minha mãe ficou branca como papel.
Olhou para mim, depois para Amaro, que estava vermelho de raiva. Fátima! Ele gritou. Para de inventar mentira. Sua mãe sabe que eu nunca toquei em você. Não é mentira, gritei de volta pela primeira vez na vida, tendo coragem de enfrentá-lo. É verdade. Tudo é verdade. Maria, você não vai acreditar numa criança maluca contra mim, vai? Amaro disse, tentando se aproximar da minha mãe. Eu sustento essa casa, eu cuido de vocês. Por que eu ia fazer uma coisa dessas? Porque você é doente, Dona Lourdes interveio. E porque homem doente não respeita nem criança da própria família. Minha mãe estava em choque, balançando João, que tinha começado a chorar como se sentisse a tensão no ar. Fátima, ela disse com a voz fraca, você tem certeza do que está falando? Essas são acusações muito graves. Tenho certeza, mãe, respondi. Ele faz isso comigo quase todo dia e traz outros homens também. Foi essa última frase que quebrou qualquer resistência da minha mãe. Outros homens? Ela repetiu incrédula. Que outros homens? O Severino, contei. E outros que eu não sei o nome. Eles pagam para ele deixar fazer coisas comigo. Amaro estava ficando desesperado, vendo que sua versão não estava colando. Isso é tudo mentira, ele berrou. Essa menina está inventando essas coisas porque tem ciúmes do irmão. Ela quer chamar a atenção. Então explica as marcas no corpo dela, Dona Lourdes disse. Explica por que ela chora toda noite. Explica por que ela tem medo de ficar sozinha com você. Que marcas? Minha mãe perguntou. Dona Lourdes olhou para mim, pedindo permissão com os olhos. Balancei a cabeça que sim. Mostra para sua mãe, Fátima, ela disse, suavemente. Mostra as marcas que esse monstro deixou em você. Com mãos tremendo, levantei a blusa e mostrei as marcas roxas no meu corpo, os arranhões, as mordidas que Amaro tinha feito em mim nos últimos dias. Minha mãe soltou um grito de horror e quase derrubou o bebê. Meu Deus do céu, o que é isso, Fátima? Foi ele, mãe, respondi, apontando para Amaro. Ele fez tudo isso e fez coisas piores que não deixam marca por fora. Minha mãe olhou para o marido com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ódio puro, raiva assassina, nojo absoluto. Amaro, ela disse com a voz gelada. Se você tocou na minha filha, eu juro por Deus que eu te mato. Maria, você tá ficando louca junto com a menina, ele tentou argumentar. Essas marcas podem ser de qualquer coisa. Criança cai, se machuca brincando. Mordida não é de queda, Dona Lourdes observou. E olha o formato, é mordida de adulto, não de criança. Ela conhecia bem essas coisas, por ser parteira tinha visto muitas mulheres e crianças machucadas por homens violentos. Amaro percebeu que estava perdendo a batalha. Mudou de estratégia, partiu para a agressão. Tá certo, ele gritou. Eu fiz sim, e fiz porque ela pediu. Essa menina vive se esfregando em mim, provocando. Ela que me seduziu. Era a última cartada de um homem desesperado, e a mais nojenta de todas. Minha mãe se levantou da cadeira com o bebê no colo, os olhos faiscando de ódio. Você está dizendo que uma criança de 5 anos te seduziu? Ela disse, cada palavra pingando veneno. Você está dizendo que minha filha pequena provocou um homem de 40 anos? Ela sempre foi precoce. Amaro insistiu na mentira. Sempre foi diferente das outras meninas. Eu tentei resistir, mas ela não parava de provocar. Era tão absurdo, tão doentio, que até ele parecia saber que ninguém ia acreditar. Mas era sua única defesa. Sai da minha casa, minha mãe disse, com uma calma que dava mais medo que qualquer grito. Pega suas coisas e sai da minha casa agora. Se você não sair, eu chamo a polícia. Essa casa é minha também, Amaro gritou. Eu pago as contas aqui. Vocês não vão conseguir se sustentar sem mim. A gente se vira, Dona Lourdes disse. Mulher trabalhadora sempre se vira. O que a gente não precisa é de estuprador de criança dentro de casa. Não fala essa palavra, Amaro berrou, perdendo completamente o controle. Eu não sou estuprador. Eu cuidei dessa menina, dei teto, comida. E em troca violentou ela durante 5 anos, minha mãe completou. Em troca, transformou minha filha numa criança aterrorizada. Em troca, destruiu a infância dela. A ficha estava caindo completamente para ela agora, conectando todos os sinais que tinha ignorado durante anos. Foi nesse momento que Amaro mostrou sua verdadeira face. Vendo que tinha perdido tudo,
que não conseguia mais manipular ninguém, partiu para a violência física. Avançou em cima da minha mãe, tentando arrancar João dos braços dela. "Se vocês querem me expulsar, eu levo o menino comigo", ele gritou. Dona Lourdes se jogou na frente dele, protegendo minha mãe e o bebê. "Não encosta neles", ela gritou. Amaro a empurrou com força, derrubando ela no chão. Foi quando eu fiz algo que nunca imaginei que teria coragem de fazer. Peguei uma panela pesada da pia e bati na cabeça dele com toda a força que tinha. Amaro cambaleou, atordoado, com sangue escorrendo da testa. Olhou para mim com surpresa e ódio. "Sua vagabundinha", ele rosnou. "Você vai pagar por isso." E avançou em cima de mim, as mãos esticadas para me estrangular. Mas minha mãe foi mais rápida. Colocou João no chão, pegou a faca de cortar carne da mesa e apontou para Amaro. "Se você encostar um dedo na minha filha", ela disse, "eu te esfaquear aqui mesmo. E não vai ser uma vez só." O ódio nos olhos dela era tão intenso que até Amaro recuou. "Vocês vão se arrepender disso", ele disse, limpando o sangue da testa. "Vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu conheço gente, tenho amigos. Posso fazer a vida de vocês virar um inferno." "Mais inferno que você já fez?" minha mãe perguntou. "Impossível." Dona Lourdes se levantou do chão, dolorida, mas firme. "Chega de ameaça", ela disse. "Ou você sai por bem, ou eu chamo meu sobrinho que é policial e você sai algemado. E aí a cidade inteira vai saber que tipo de homem você é." Era blefe. O sobrinho dela era marceneiro. Mas Amaro não sabia. Vendo que estava encurralado, Amaro finalmente cedeu. "Tá bom", ele disse. "Eu vou embora. Mas vocês vão se arrepender. Sem mim sustentando essa casa, vocês vão passar fome. E quando a miséria apertar, vocês vão me implorar para voltar." "Nunca", minha mãe disse. "Prefiro morrer de fome a ter você perto da minha filha." Foi a coisa mais bonita que ela podia ter dito naquele momento. Depois de 5 anos me sentindo abandonada, finalmente minha mãe tinha escolhido me proteger. Amaro subiu para o Nation, quarto, pegou suas roupas, xingando e ameaçando o tempo todo. Quando desceu com a mala, parou na frente de mim. "Isso não acabou", ele sussurrou baixinho para só eu ouvir. "Eu volto para buscar o que é meu." E saiu batendo a porta. Quando a porta se fechou, nós 3 desabamos. Minha mãe começou a chorar desesperadamente. Dona Lourdes me abraçou forte. E eu finalmente pude chorar todas as lágrimas que tinha guardado durante 5 anos. Era o fim do pesadelo. Ou pelo menos eu pensava que era. 5 anos de terror não desaparecem de uma hora para outra. Eu continuava tendo pesadelos, continuava me assustando com qualquer barulho, continuava achando que Amaro ia aparecer a qualquer momento para cumprir suas ameaças. E ele apareceu. Não fisicamente, mas de outras formas. No segundo dia depois que ele saiu, começaram as ligações. O telefone tocava, minha mãe atendia e só escutava a respiração pesada do outro lado. "É ele", eu disse, reconhecendo o padrão. "Ele tá tentando nos assustar." "Não vai conseguir", minha mãe respondeu. Mas eu via o medo nos olhos dela. Na primeira semana, alguém quebrou as janelas da nossa casa de madrugada. Na segunda, encontramos o gato da vizinha morto no nosso quintal. Na terceira, minha mãe perdeu 2 trabalhos de costura porque alguém tinha falado para as clientes que ela era uma mulher de família desestruturada, que não prestava para fazer serviço. "Ele está cumprindo as ameaças", Dona Lourdes observou. "Tá tentando destruir vocês aos poucos, fazer vocês implorarem para ele voltar." "Nunca", minha mãe jurou. "Prefiro viver debaixo da ponte a aceitar ele de volta." Mas eu via que a situação estava ficando insustentável. O dinheiro foi acabando rapidamente. Sem o salário de Amaro e sem conseguir trabalho, minha mãe começou a ficar desesperada. João precisava de leite, de fraldas, de remédios. Eu precisava de material escolar. A conta de luz chegou, a de água também. E não tínhamos dinheiro para pagar nenhuma das duas. "Talvez eu tenha me precipitado", minha mãe disse uma noite, olhando as contas em cima da mesa. "Talvez devesse ter pensado melhor antes de expulsar ele." "Não fala isso", respondi apavorada. "A senhora não vai deixar ele voltar, vai?" "Não sei mais o que fazer, Fátima. Como vou sustentar vocês 2 sozinha?" Foi nessa época que Dona Lourdes tomou uma decisão que salvou nossas vidas. "Vocês vão morar comigo", ela anunciou.
Minha casa é grande, tenho quarto de sobra. E assim ficamos todas protegidas. Não posso aceitar, minha mãe protestou. Já ajudou demais. Não é favor, Dona Lourdes insistiu. É necessidade. Mulher sozinha protege melhor outra mulher sozinha. Nos mudamos para a casa de Dona Lourdes numa tarde de quinta-feira, carregando nossos poucos pertences numa carroça emprestada. A casa dela era realmente grande, com 3 quartos, sala espaçosa, cozinha grande. Aqui vocês vão ter paz, ela prometeu. E eu vou ensinar Maria a ser parteira, para ela ter uma profissão. A ideia de minha mãe virar parteira era perfeita. Dona Lourdes precisava de uma ajudante, e parteira ganhava bem, tinha trabalho garantido, porque mulher sempre está tendo filho. Você tem mãos delicadas, Dona Lourdes disse para minha mãe, e coração bondoso. Vai ser uma parteira excelente. Durante 2 meses, vivemos em paz relativa. Minha mãe aprendia o ofício de parteira. Eu voltei a estudar normalmente. João crescia saudável. Amaro parecia ter desistido de nos perseguir, ou pelo menos estava mais discreto com as ameaças. Comecei a acreditar que talvez fôssemos conseguir reconstruir nossas vidas. Mas Amaro estava só planejando o próximo ataque. E quando ele veio, foi mais cruel do que eu podia imaginar. Numa manhã de sábado, quando Dona Lourdes tinha saído para atender um parto e minha mãe estava no mercado com João, alguém bateu na porta. Fui atender pensando que era o padeiro ou algum vizinho. Era Severino, o amigo de Amaro. Oi, Fátima, ele disse com aquele sorriso nojento que eu conhecia bem. Seu padrasto mandou eu vir buscar você. Ele tá com saudade. Tentei fechar a porta, mas ele foi mais rápido. Colocou o pé na fresta e empurrou com força. Não vai adiantar resistir, ele disse entrando na casa e trancando a porta por dentro. Amaro mandou dizer que se você não voltar por bem, ele vai fazer sua mãe e seu irmãozinho pagarem. Eles não estão aqui, menti, tentando ganhar tempo. Viajaram. Mentira, ele riu. Eu vi sua mãe saindo agora há pouco com o bebê. Devem voltar logo. Severino me agarrou pelo braço e me arrastou para um dos quartos. Amaro disse que você tá precisando lembrar como é que se comporta. Ele disse me jogando na cama. Disse que você tá ficando muito rebelde, que precisa de uma correção. E começou a fazer comigo as mesmas coisas horríveis que fazia quando Amaro estava presente. A violência durou uns 20 minutos que pareceram horas. Quando ele terminou, se vestiu e me deu o recado de Amaro. Se vocês não voltarem para casa até amanhã, ele vai sequestrar o bebê. E aí, vocês nunca mais vão ver o menino. Ele não ia fazer isso, sussurrei. Faria sim, Severino garantiu. Você não conhece Amaro direito. Ele é capaz de qualquer coisa. Quando minha mãe chegou do mercado, me encontrou no chão do quarto, chorando, machucada, com a roupa rasgada. Meu Deus, Fátima, o que aconteceu? Contei tudo, o Severino, a mensagem. De Amaro, a ameaça contra João. Minha mãe ficou branca de desespero. Não podemos deixar isso passar, ela disse. Vamos na polícia. A polícia não vai fazer nada, respondi. Vai ser minha palavra contra a dele. E Amaro conhece gente na polícia, lembra? Era verdade. E nós duas sabíamos. Homem como Amaro sempre tinha proteção. Dona Lourdes chegou à noite e ficou furiosa quando soube do que tinha acontecido. Esse desgraçado não vai sossegar nunca, ela disse. Vai ficar perseguindo vocês para sempre, fazendo chantagem, ameaçando. O que a gente faz? Minha mãe perguntou desesperada. Vocês vão embora daqui, Dona Lourdes decidiu. Vão para outro estado, começam vida nova longe desse homem maldito. Com que dinheiro? Minha mãe perguntou. Não temos nem para passagem de ônibus. Eu tenho umas economias, Dona Lourdes disse, e tenho uma prima em São Paulo que pode ajudar vocês a se estabelecer lá. A ideia de fugir para São Paulo me assustou no começo, mas depois comecei a ver que talvez fosse nossa única salvação. Em Recife, Amaro sempre ia conseguir nos encontrar, sempre ia ter alguma forma de nos ameaçar. Mas numa cidade grande como São Paulo, poderíamos desaparecer, virar pessoas anônimas que ele nunca conseguiria localizar. Tem certeza que quer nos ajudar assim? Minha mãe perguntou para Dona Lourdes. Certeza absoluta, ela respondeu. Vocês são como família para mim agora, e família protege família. Era a bondade mais pura que eu já tinha visto na vida,
Uma mulher que mal nos conhecia, se dispondo a gastar suas economias para nos salvar. Passamos a noite toda planejando a fuga. Sairíamos na segunda-feira de madrugada, no primeiro ônibus para São Paulo. Dona Lourdes ia nos levar na rodoviária, ia comprar as passagens no nome dela para Amaro não conseguir rastrear. Íamos começar uma vida completamente nova. Em São Paulo vocês vão ser livres, ela prometeu. Vão poder andar na rua sem medo, dormir tranquilas, construir um futuro. Parecia bom demais para ser verdade, mas eu queria acreditar. Queria acreditar que existia um lugar no mundo onde Amaro não pudesse nos alcançar. No domingo à noite, arrumamos as poucas coisas que íamos levar. Uma mala pequena com roupas, os documentos, as mamadeiras de João e o dinheiro que Dona Lourdes tinha juntado durante anos. É tudo que eu tenho, ela disse, mas é de vocês agora. Quem está me acompanhando até aqui, deixa um comentário contando. Vocês acham que conseguimos escapar? Ou Amaro descobriu nossos planos e impediu a fuga? Porque gente como ele nunca desiste fácil. Nunca aceita perder o controle sobre as vítimas. Deixem suas opiniões, porque a próxima parte dessa história vai mostrar se conseguimos encontrar a liberdade ou se caímos numa armadilha ainda pior. Viagem. Vocês vão conseguir, ela dizia tentando passar confiança, mas eu via a preocupação nos olhos dela. Em São Paulo, vocês vão ser felizes. Saímos de casa quando ainda estava escuro, carregando apenas uma mala pequena, e João nos braços de minha mãe. A rodoviária ficava do outro lado da cidade, e Dona Lourdes tinha conseguido um táxi de confiança para nos levar. O motorista é meu compadre, ela explicou. Não vai falar nada para ninguém. Durante o trajeto até a rodoviária, meu coração batia descompassado. A cada esquina, eu esperava ver Amaro aparecer, nos interceptar, acabar com nosso plano de liberdade. Calma, Fátima, minha mãe sussurrava. Daqui a pouco estaremos longe daqui. Mas eu conhecia Amaro. Sabia que ele era esperto, que podia ter descoberto nossos planos. Chegamos na rodoviária e Dona Lourdes foi comprar as passagens. 3 para São Paulo, ela disse no guichê. 2 adultas e uma criança. O ônibus estava praticamente vazio. Era um horário que pouca gente viajava. Melhor assim, Dona Lourdes comentou. Menos gente para reparar em vocês. Nos despedimos dela com lágrimas nos olhos. Obrigada por tudo, minha mãe disse, abraçando a mulher que tinha salvado nossas vidas. Quando estivermos estabelecidas, mandamos notícias. Cuidem-se, Dona Lourdes respondeu. E lembrem, vocês são mais fortes que pensam. O ônibus saiu pontualmente às 6 da manhã. Eu estava na janela, vendo Recife ficar para trás, e pela primeira vez em anos, senti que talvez tivéssemos uma chance de ser felizes. Acabou, Fátima, minha mãe disse, segurando minha mão. Nunca mais vamos ver aquele homem. Mas nossa alegria durou pouco. Quando o ônibus parou no primeiro posto de gasolina, 1 hora depois de sair de Recife, vi uma cena que me gelou o sangue. Amaro estava lá, conversando com o motorista. Tinha descoberto nosso plano e nos alcançado. Mãe, sussurrei, apontando para a janela. É ele. Minha mãe olhou e empalideceu. Como ele soube? Deve ter alguém ajudando ele, respondi. Alguém na rodoviária, ou o próprio motorista do táxi. Estava claro que Amaro tinha uma rede de informantes maior do que imaginávamos. Amaro subiu no ônibus com a maior cara de pau, como se fosse um passageiro normal, mas veio direto para onde estávamos sentadas. Maria, ele disse, fingindo surpresa. Que coincidência encontrar vocês aqui. Indo passear em São Paulo? O sarcasmo na voz dele era inconfundível. Sai daqui, Amaro, minha mãe disse, tentando manter a voz firme. Não temos nada para falar contigo. Claro que temos, ele respondeu, se sentando na poltrona da frente e se virando para nós. Temos muito para conversar, principalmente sobre o sequestro. Que sequestro? Minha mãe perguntou confusa. O sequestro do meu filho, Amaro disse, apontando para João. Vocês levaram meu filho sem minha autorização. Isso é crime, Maria. Posso chamar a polícia e mandar prender você por sequestro de menor. Era verdade, e nós sabíamos. João estava registrado como filho de Amaro também. Ele tinha direitos legais sobre o menino. João é meu filho, minha mãe protestou. Você não tem direito de impedir eu viajar com meu próprio filho. Tenho sim, ele replicou. Sou o pai dele, e pai tem direitos.
O motorista do ônibus estava claramente desconfortável com a situação, mas não queria se envolver. Os poucos passageiros ficavam olhando discretamente, sem saber o que fazer. Amaro aproveitou a situação para fazer sua chantagem final. Olha, Maria, ele disse, mudando o tom para fingir razoabilidade. Não precisa ser assim. Vocês voltam para casa, a gente conversa como gente civilizada e eu esqueço essa história de fuga. Mas se vocês insistirem em ir embora, eu vou na polícia e denuncio o sequestro. E se a gente voltar? Minha mãe perguntou, já prevendo a resposta. Se vocês voltarem, as coisas voltam a ser como eram antes, Amaro disse me olhando. Diretamente. A Fátima volta a ser uma menina obediente e eu continuo sustentando a família. Todo mundo ganha. Era o ultimato final. Voltar para o inferno ou perder João para sempre. Minha mãe segurou o bebê mais forte, como se quisesse protegê-lo de qualquer forma. Não vou deixar você machucar minha filha de novo, ela disse. Prefiro perder João a entregar Fátima para você. Então vai perder os dois, Amaro ameaçou. Porque se você não voltar por bem, eu vou contar para todo mundo que Fátima me seduziu, que ela que provocou tudo. Vou dizer que você sabia e acobertou. Aí quem vai cuidar dela quando você estiver presa? O plano dele era diabólico. Usar João como refém, usar a própria lei contra nós, transformar vítimas em culpadas. E ele sabia que funcionaria, porque conhecia o sistema, sabia como manipular as pessoas certas. Vocês têm até a próxima parada para decidir, ele disse. Ou descem comigo ou eu chamo a polícia. Minha mãe começou a chorar, desesperadamente. Estava numa situação impossível. Voltar significava me entregar para o monstro de novo, mas continuar significava perder João e talvez ir presa. O que eu faço, Fátima? Ela me perguntou. Como escolho entre 2 filhos? Não escolhe, respondi, tomando a decisão mais corajosa da minha vida. A senhora fica com João e continua para São Paulo. Eu volto com ele. Não, ela protestou. Não vou te abandonar de novo. Não é abandono, expliquei. É estratégia. Quando a senhora estiver segura em São Paulo, procura ajuda, denuncia ele direito? Muito esperta a menina, Amaro disse, sorrindo com satisfação. Sempre soube que ela era inteligente. Vamos, Fátima, o papai está com saudade. A palavra papai na boca dele me deu nojo, mas eu sabia que não tinha escolha. Se ficasse com minha mãe, Amaro ia destruir nossa família inteira. Na parada seguinte, desci do ônibus com Amaro. Minha mãe estava inconsolável. João chorava como se sentisse que algo terrível estava acontecendo. Vou buscar você, minha mãe gritou pela janela. Juro que vou buscar você. Vai nada, Amaro riu. Daqui a 1 mês você esquece que tem uma filha. Vendo o ônibus partir com minha mãe e João dentro, senti como se uma parte de mim estivesse morrendo. Tinha feito o sacrifício supremo, me entregado para o monstro para salvar minha família. Mas pelo menos agora sabia que eles estavam a salvo, longe das garras de Amaro. Agora é só você e eu de novo, Amaro, disse, me arrastando para um carro que estava esperando. Como nos velhos tempos, você vai ver que sem sua mãe para encher a cabeça, vai ser tudo mais fácil. Nunca vai ser fácil, respondi. Sempre vou te odiar. Não importa se você me odeia, ele disse. Importa se você obedece. E agora que não tem mais ninguém para te proteger, você vai aprender a obedecer direitinho. A viagem de volta para Recife foi um pesadelo de ameaças e intimidação. Amaro deixou claro que agora ia ser pior que antes. Sua mãe não está mais aqui para fingir que não vê, ele disse. Agora posso fazer o que quiser, quando quiser, como quiser. E se você tentar fugir de novo, eu vou atrás da sua mãe e do seu irmão. São Paulo não é tão longe assim. A ameaça era real e eu sabia que ele era capaz de cumprir. Quando chegamos em Recife, Amaro me levou direto para casa. Mas não era mais nossa casa antiga. Era uma casa nova, num bairro diferente, longe de qualquer vizinho conhecido. Mudei para cá depois que vocês fugiram, ele explicou. Aqui ninguém conhece a gente, ninguém vai se meter na nossa vida. A casa era isolada, cercada por muro alto, com grades nas janelas. Era uma prisão perfeita. Bem-vinda ao seu novo lar, Amaro disse, me empurrando para dentro. Aqui você vai aprender definitivamente qual é o seu lugar. E trancou a porta com 3 fechaduras diferentes. Naquela primeira noite de volta ao cativeiro, deitada numa cama estranha, numa casa estranha, sozinha com
O monstro que tinha destruído minha infância, entendi que minha vida tinha mudado para sempre. Não era mais uma menina com uma família disfuncional. Era uma prisioneira, uma escrava, uma propriedade de um homem doente. Mas também entendi algo importante. Minha mãe e João estavam livres. Por mais que eu fosse sofrer, eles tinham uma chance de ser felizes. E talvez, só talvez, um dia minha mãe conseguisse cumprir a promessa que tinha gritado pela janela do ônibus. Talvez um dia ela voltasse para me buscar. Era essa a esperança, pequena como uma fagulha, que ia me manter viva nos anos de horror que estavam por vir. Porque agora Amaro não precisava mais se esconder, não precisava mais fingir ser um bom padrasto. Agora ele podia mostrar sua verdadeira face e eu ia conhecer níveis de maldade que nem imaginava que existiam. Monstro que sempre foi por dentro. A casa virou um cenário de horrores constantes, onde eu era a única vítima e ele o único carrasco. Durante o dia, quando ele saía para trabalhar, eu ficava trancada. 3 fechaduras na porta da frente, grades nas janelas, muros altos no quintal. Não tinha como fugir. Não tinha como pedir ajuda. Os vizinhos mais próximos moravam longe demais para escutar qualquer grito, e mesmo que escutassem, Amaro já tinha espalhado que eu era problemática mental, que às vezes tinha crises. À noite, quando ele voltava, começava meu inferno pessoal. Sem precisar se esconder de ninguém, Amaro deu vazão a todos os instintos doentios que tinha reprimido durante anos. Trouxe equipamentos, objetos, formas de tortura que transformaram cada noite numa experiência de terror que nem quero descrever em detalhes. Agora você vai aprender o que é ser mulher de verdade, ele dizia, sem sua mãe chorona para te proteger. Os amigos dele voltaram também, mas agora não precisavam mais ser discretos. Vinham qualquer dia, qualquer hora, e eu tinha que estar sempre disponível para eles. Severino virou praticamente um morador da casa. Agora que a menininha é só nossa, ele dizia, posso vir aqui todo dia. E vinha mesmo, às vezes de manhã antes de Amaro sair para trabalhar, às vezes à tarde quando Amaro chegava. Eu virei propriedade compartilhada de 2 monstros. Mas o pior não era nem a violência física, era a violência psicológica, a sati, forma como eles me quebravam por dentro todos os dias. Sua mãe te abandonou, Amaro repetia constantemente. Fugiu para São Paulo e nunca mais deu notícia. Esqueceu que você existe. Ninguém mais se importa com você, Severino completava. Só nós cuidamos de você agora. Durante meses acreditei que era verdade, que minha mãe tinha mesmo me esquecido, que tinha começado vida nova sem olhar para trás. A solidão e o desespero foram tomando conta de mim de tal forma que algumas vezes pensei em me matar para acabar com tudo de uma vez. Tentei 2 vezes. Na primeira, tentei me enforcar com um lençol, mas Amaro me encontrou a tempo. Morrer é fácil, ele disse, me dando uma surra terrível. Viver é que é difícil, e você vai viver até eu cansar de você. Na segunda vez, tentei me envenenar com produto de limpeza, mas só consegui ficar muito doente. Para de tentar se matar, Severino disse enquanto eu vomitava sangue. Você ainda tem muito para aprender. E riram, como se meu sofrimento fosse um espetáculo divertido para eles. Era quando eu entendia que para gente como eles, a dor dos outros era fonte de prazer. Foram 2 anos assim. 2 anos de inferno absoluto, de solidão total, de desespero sem fim. Eu tinha certeza de que ia morrer naquela casa, que nunca mais ia ver minha mãe nem meu irmão. Tinha me resignado a ser escrava sexual de 2 homens doentes pelo resto da vida, por mais curta que fosse. Mas numa tarde de terça-feira, quando eu já tinha 12 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Alguém bateu na porta com força, gritando: "Polícia! Abram aí!" Amaro e Severino ficaram desesperados. "Fica quieta", Amaro me ameaçou. "Se você falar alguma coisa, eu mato você na frente deles." Eram 4 policiais, 2 homens e 2 mulheres. "Recebemos denúncia de que tem uma menor desaparecida nesta casa." Um deles disse: "Precisamos fazer uma busca." "Não tem menor nenhuma aqui." Amaro mentiu. "Só eu e meu irmão." "Então não. Vão se importar que a gente dê uma olhada." A policial mulher respondeu. Eles me encontraram trancada no quarto dos fundos, magra, suja, assustada.
Como você se chama, filha? A policial perguntou com voz suave. Fátima, consegui sussurrar. Fátima o quê? Fátima Santos. Ela conferiu numa lista que tinha nas mãos. É ela, disse para os colegas. A mãe estava certa. Descobri depois que minha mãe nunca tinha me esquecido. Durante 2 anos, ela tinha trabalhado feito louca em São Paulo, juntando dinheiro, procurando advogado, fazendo denúncias. Tinha contratado um investigador particular que finalmente conseguiu descobrir onde Amaro estava me escondendo. Sua mãe está aqui, a policial me disse. Veio de São Paulo só para te buscar. E então, eu vi minha mãe entrando no quarto, mais magra, mais velha, mas com o mesmo amor nos olhos de sempre. Minha filha, ela chorou, me abraçando. Desculpa ter demorado tanto, mas eu prometi que ia te buscar. Amaro e Severino foram presos em flagrante. Na casa, a polícia encontrou fotos, filmes, equipamentos que provavam todos os crimes que eles tinham cometido comigo. Vai ser fácil condenar esses monstros, o delegado disse. Tem prova suficiente para eles apodrecerem na cadeia. O julgamento demorou 1 ano, mas valeu a pena esperar. Amaro foi condenado a 25 anos de prisão. Severino pegou 20. Justiça tardia, o juiz disse na sentença, mas justiça feita. Quando ouvi aquelas palavras, chorei de alívio. Finalmente, depois de tantos anos, alguém tinha reconhecido que eu era vítima, não culpada. Em São Paulo, com a ajuda de psicólogos e assistentes sociais, comecei lentamente a me reconstruir. Voltei a estudar, fiz amigos, aprendi que nem todos os adultos eram monstros. Minha mãe nunca mais se casou. Dedicou a vida inteira a cuidar de mim e de João. Nunca mais vou confiar em homem nenhum perto dos meus filhos, ela dizia. E cumpriu a promessa. Fomos uma família só de mulheres. Ela, eu e depois as amigas que fizemos, as vizinhas que viraram irmãs, a rede de apoio que construímos juntas. João cresceu sem saber da história completa. Só soube quando ficou adulto. Minha irmã é uma heroína, ele dizia para todo mundo. Salvou nossa família se sacrificando. Era exagero, mas me fazia bem ouvir. Às vezes a gente precisa se sentir heroína em vez de vítima. Hoje, aos 73 anos, moro numa casa simples em São Paulo, perto dos meus netos e bisnetos. Nunca me casei. Nunca consegui confiar em homem o suficiente para isso. Mas tive uma vida boa, útil. Virei assistente social, ajudei centenas de crianças em situações parecidas com a minha. Amaro morreu na prisão em 1995, esfaqueado por outro preso que soube do crime dele. Bandido odeia estuprador de criança, o advogado me explicou quando fui comunicada. Não senti pena, não senti nada. Era como se uma página tivesse sido finalmente virada. Severino saiu da cadeia em 2001, mas foi morto 1 semana depois por parentes de outra vítima que ele tinha violentado. O que vai, volta, pensei quando soube. Maldade sempre encontra maldade no fim. Se vocês chegaram até aqui, é porque entendem que esta história não é só minha. É de todas as crianças que estão sofrendo agora mesmo, neste exato momento, nas mãos de monstros que deveriam protegê-las. É de todas as mães que fecham os olhos para não ver o que está acontecendo bem na frente delas. Por isso eu peço, se inscrevam neste canal, não para me dar ibope, mas para multiplicar essa mensagem. Compartilhem com pessoas que vocês acham que precisam ouvir. Fiquem atentos às crianças ao redor de vocês. Denunciem quando virem alguma coisa suspeita. E, principalmente, ensinem suas filhas e filhos que o corpo deles é sagrado, que nenhum adulto tem direito de tocar onde não deve, que eles devem contar imediatamente se alguém tentar fazer alguma coisa. A informação é a melhor proteção que podemos dar às nossas crianças. Nos comentários, me contem o que aprenderam com essa história. Como ela mexeu com vocês? O que vão fazer diferente daqui para frente? Vamos criar uma rede de proteção, uma comunidade de gente que se importa de verdade com as crianças. Obrigada por terem me escutado até o fim. Obrigada por terem tido coragem de olhar essa dor de frente. Vocês são guerreiros, são pessoas especiais, são a esperança de que o mundo pode ser melhor para as crianças. Que Deus abençoe cada um de vocês. E lembrem-se sempre, criança não mente sobre abuso. Criança não inventa essas coisas. Se uma criança contar que está sendo machucada, acreditem nela, protejam ela, salvem ela,
porque cada criança salva é uma vitória contra o mal, e cada silêncio quebrado é uma esperança renovada. Tchau, meus queridos. Até a próxima história que precisar ser contada.